Vibe Mundial FM. Olha, tivemos eleições municipais aqui no Brasil neste último final de semana e de se enaltecer os resultados, hein? O genocida do Planalto perdeu em quase todas as capitais. Os candidatos dele, os vexames maiores, né, foram o Celso Russomano, aliás, o Celso Russomano, que sempre larga em primeiro e dessa vez terminou em quarto lugar. É tragédia a atuação do Russomano nas urnas. Cavalo Paraguai. Exatamente. Marco Leone, tudo bem? Tudo bem, Paulinho? Boa noite. Boa noite aos ouvintes aí da rádio. Mas deliciosa foi a derrota de Marcelinho Carioca. Marcelinho Carioca, que em eleições passadas grudou no Lula, quer dizer, totalmente o oposto do Bolsonaro. Nessa eleição se vendeu como bolsonarista, sendo que se você entrar no Twitter do Marcelinho Carioca, a primeira menção dele ao nome do Bolsonaro é desse ano. Quer dizer, nunca sequer falou no nome do Bolsonaro. Quer dizer, é um oportunista, né? E os oportunistas foram, a população expulsou das urnas, literalmente. Bom, Leone, hoje temos um convidado bem legal. É o Roberto Vieira, médico titular do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, mas também um poeta contemporâneo. Ele é autor de 10 livros sobre futebol, incluindo o clássico dos clássicos, 100 anos de história, no blog do Juca Kfouri, com crônicas publicadas, né, no site do Juca, desde 2007, hein? Adeus Aflitos, 5 anos em 5, um documento histórico sobre o Santa Cruz, e o Campeão do Centenário, sobre os 100 anos do América de Pernambuco. Muito boa noite, Roberto, seja bem-vindo. Boa noite, mestre Paulinho, boa noite, ouvintes, boa noite a todos, boa noite, meu colega de mesa aí. Frio, tá frio aí em São Paulo, né? Frio e chovendo, Roberto. Aí... aqui tá calor, eu vou emprestar um pouquinho de calor pra vocês. Opa. O Roberto, ele fazia inveja pra mim, viu, Leone? A gente fez na época da Copa do Mundo, eu, ele e o José Renato, que a gente entrevistou aqui recentemente, tinha uma live diária, né, falando sobre a rodada da Copa do Mundo, e sempre o Roberto mandava pra gente foto daquele local maravilhoso que ele fica, tomando uma bebidinha gostosa, com sol. O Roberto Vieira não é mole. Roberto, como que você decidiu, como e quando, né, e por que você decidiu dividir esse seu ofício de médico com o de criador dessas obras-primas que são os seus textos de futebol? Bem, Paulo, quando eu tinha 6 anos de idade, eu tive uma sorte incrível, que foi que eu fui contemporâneo da seleção de 70 e do lançamento da revista Placar. Então eu fui alfabetizado pela revista Placar, pela Recreio, que era uma revista de crianças da época, e por Monteiro Lobato. Então, aquilo dali, quem leu aquelas primeiras revistas Placar, naquela época, sabe que era literatura de alta qualidade. Então, assim, eu acho que na minha época todo mundo era apaixonado por futebol e a revista ela chegou num instante de Pelé, Tostão, Rivelino, Gerson. A gente fala isso hoje em dia, chega a dar vontade de chorar, né? E então, assim, é um momento mágico. Monteiro Lobato, futebol, Placar. Então, assim, eu acho que eu não sei qual foi o instante que a medicina dividiu o caminho comigo do futebol. Ao contrário. Eu acho que teve um dia que eu descobri, tudo começou na medicina, começou muito com Tostão. Tostão teve descolamento de retina em 69, na verdade, e quando o caso do descolamento de retina tornou a oftalmologia algo presente para todos os brasileiros, porque ele foi a grande preocupação da Copa do Mundo. E a oftalmologia não saiu da minha cabeça, até quando eu fui fazer medicina, então, assim, o que eu amava na medicina era a oftalmologia. Então, tem muito a ver também com futebol, porque Tostão ele estava marcado como outro jogador que jogou no América do Rio, Pompeia. Pompeia perdeu a visão num chute, numa bolada, que ele levou anos antes. Então, era um momento assim que, curiosamente, sempre me impressionaram. Eu sempre achei esses instantes curiosos. Principalmente a cirurgia feita por ele no Texas, em Houston,
e que até hoje eu considero a decisão dele ter jogado a Copa do Mundo uma decisão muito difícil. Apesar do Dr. Roberto Abdala Moura ter tido uma tranquilidade muito grande na época, mas até hoje um paciente com descolamento de retina, alguns meses antes de uma Copa do Mundo, você operar, hoje, veja só, estou falando de hoje em dia com toda a técnica que tem hoje em dia, e você cravar que ele pode jogar a Copa do Mundo, é preciso realmente muita coragem, muita competência. E eu estou falando de 1970, que em termos técnicos, na oftalmologia, foi um... Eu tenho as fotos do mapeamento de retina, tenho imagens de como foi feita a cirurgia, e até hoje eu sou apaixonado por esse momento. Merece até um dia escrever um livro sobre isso. Um dos maiores cronistas de futebol também, Paulinho, Dr. Roberto, boa noite aí. Boa noite. Foi também um pernambucano, né? O torcedor do Tricolor Carioca, Nelson Rodrigues. Sim. Te influenciou de alguma maneira, Roberto? O Nelson e o Mário, eles saíram aqui de Pernambuco devido a questões políticas. Eles saíram muito novinhos daqui, né? E eles saíram num momento em que a política pernambucana tinha bala na rua aqui no DF para tudo que era lado. E o Nelson, ele quando chega no Rio de Janeiro e ele com o Mário, né? A gente nunca pode desvincular os dois, né? Porque o Nelson e o Mário, eles são, para mim, eles não estão somente na galeria dos grandes cronistas de futebol e grandes formadores do que é o futebol em termos de jornalismo no Brasil. Eles são dois que deveriam ter sido integrantes da Academia Brasileira de Letras. Um dos 3 maiores livros escritos no Brasil até hoje, para mim, inegavelmente, é O Negro no Futebol Brasileiro, de Mário Filho. É absurdo. E as peças de teatro do Nelson Rodrigues e os textos de Nelson Rodrigues, ele deveria ter entrado umas 10 vezes na Academia Brasileira de Letras. Mas a seleção que ficou fora da Academia Brasileira de Letras é talvez melhor do que a que entrou. Porque a que entrou teve General, teve Getúlio Vargas, teve um bocado de gente que está lá dentro. Presidente da República, né? E do lado de fora ficou Quintana, ficou Drummond, ficou Nelson Rodrigues, ficou Mário Filho, ficou um bocado de gente do lado de fora. Monteiro Lobato mesmo, Monteiro Lobato ficou do lado de fora. Então, assim, mas é impossível. Apesar de que o Nelson, ele é tão, assim, ele é muito colocado. O Nelsinho, o filho dele, esteve aqui em Recife. Eu tive a honra de conhecer. E é um momento, assim, o Nelson, ele é tido como desbocado por muita gente, mas ele tem um conflito interno, familiar, político, social, amoroso, romântico, platônico, sexual, assim, aquilo era uma explosão, né? Então, assim, ele tem um caráter, o texto dele, se você for, apesar de ser muito carioca, mas ele tem uma hipocrisia, um cinismo de propósito que ele coloca no texto, que é muito pernambucano. O humor daqui é muito, muito malvado, né? Aqui o pernambucano ele faz humor machucando. Então, o senso de humor pernambucano tem que ser bem entendido, senão o cara... É mordaz. Inclusive, Mário Filho que dá nome ao... Estádio Maracanã, né? Sim, isso. Vibe Mundial 95,7